Isto não é uma aula de matemática, não é, mas vamos contar e falar de proporções. Olhem, todas nós tricotamos de maneira muito diferente e o tricô varia sempre de mão para mão. Uma mesma peça tricotada com a mesma lã, com agulhas do mesmo número, por duas pessoas diferentes, pode ficar com tamanhos completamente diferentes. Porque nós temos tendência a apertar muito, a fazer muita força na lã e a trabalhar com malhas muito apertadinhas e, portanto, muito pequeninas. E outras trabalhamos de forma mais solta, deixamos a linha mais solta nas nossas mãos e ficamos com malhas maiores. E como o nosso tricô resulta de um conjunto de malhas, portanto são várias malhas lado a lado e umas em cima das outras que vão construindo o nosso pano de tricô, se nós tricotarmos com malhas mais apertadinhas, a peça fica mais pequenina, e se trabalharmos com malhas maiores, a peça fica maior. Olhem, como nos legos. Se trabalharmos com peças pequeninas ou com peças grandes, o resultado não é o mesmo. Então, quando vamos seguir um esquema e queremos garantir que o nosso resultado final é exatamente o daquele esquema, a primeira coisa a que temos que dar muita atenção é a amostra. Isto porque o designer, quando faz aquele esquema, o que faz é tricotar uma amostra de 10 por 10 cm, um bocadinho maior, mas usa como referência um quadrado de 10 por 10 cm. E depois, todos os cálculos necessários para a realização daquela peça, daquele esquema, são feitos com base nessa amostra, com base naquele número de pontos por centímetro quadrado de tecido. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que fazer para garantir que o nosso resultado final vai ser o esperado não é só utilizar a mesma lã e as mesmas agulhas. A primeira coisa que temos que fazer é uma amostra. Porque podemos ter que utilizar agulhas mais pequeninas ou agulhas maiores para igualar a amostra do designer. Só igualando o mesmo número de malhas e o mesmo número de filas por cada 10 cm é que nós vamos conseguir ter a garantia de que a nossa peça final vai ser exatamente aquela que era pretendida no esquema. E para conseguirmos então igualar a nossa amostra à amostra de referência do esquema, à amostra de referência do designer, começamos por pegar na mesma lã pedida no esquema e no número de agulhas sugerido no esquema e tricotamos um pequeno paninho em ponto meia. Tem que ter mais do que 10 cm de largura e mais do que 10 cm de altura. E vamos tricotá-lo e, eu gosto de fazer as primeiras e as últimas filas em ponto musso porque assim isto não tem tendência a enrolar tanto, é só um pequeno truque. Então, depois vamos tratar este paninho exatamente como se tratasse da nossa peça final, ou seja, devemos lavá-lo, secá-lo. Existem alguns tricôs ou quando estamos a trabalhar com peças de trabalhos rendados que necessitam blocagem, então devemos fazer isso na nossa amostra também. Depois desse tratamento e da amostra prontinha, como esta, vamos então colocá-la numa superfície que nos permita então contar e fazer a leitura da nossa amostra. Eu gosto de utilizar uma placa de esferovite como esta, porque me permite facilmente com alfinetes prender a minha amostra direitinha. Se não tiverem nenhuma placa de esferovite, qualquer esponja ou uma toalha de turco dobrada em 4 ou até na tábua de passar a ferro, o interessante é conseguirmos esticar, para não ficar aqui estes cantinhos todos enrolados do tricô, conseguirmos ter a nossa amostra esticadinha, presa com alfinetes, e eu vou mostrar-vos agora em pormenor como é que fazemos a contagem dos pontos. Tenho então aqui a minha amostra já colocadinha aqui no esferovite com os alfinetes, está direitinha. E agora eu vou utilizar aqui a minha cábula e isto é só um cartão, a que eu recortei aqui no centro um quadrado de 10 por 10 cm, que é o tamanho que nós pretendemos para a nossa amostra. E eu também já assinalei aqui uma fila e uma coluna de pontos para ser mais fácil perceber como fazemos esta contagem. E o que fazemos é, vamos alinhar aqui, vamos colocar aqui este nosso quadradinho alinhado com uma das filas do lado esquerdo, portanto escolhemos uma fila, neste caso esta que eu já assinalei, a laranja, e alinhamos aqui com este recorte do lado esquerdo do meu cartão. E vou então alinhar e agora só tenho que contar quantos pontos é que eu tenho desde este base inferior do cartão até ao topo superior. E isso dá-me o número de filas que eu necessito para fazer 10 cm. Ou seja, começo a contar. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, para 10 cm eu preciso de 23 filas. E agora vamos repetir a operação, mantendo aqui o meu quadrado de cartão, mas vamos contar na horizontal quantas malhas é que eu preciso para ter os 10 cm de largura. Uma das coisas que facilita aqui um bocadinho o processo é subirmos o cartão e alinharmos este recorte inferior por uma fila do nosso trabalho. Neste caso, vou optar por esta fila já marcada a cor de laranja, claro. Então, alinhamos aqui bem esta face inferior do nosso cartão, alinhamos aqui bem com uma das filas e agora só temos que contar o número de vezinhos, ou seja, o número de pontos que temos em 10 cm. Então, vamos começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Significa que para uma amostra de 10 por 10 cm, nós precisamos de 15 malhas por 23 filas e é esse o valor que devemos utilizar como referência para o nosso trabalho com esta amostra. Depois então de fazermos esta contagem e sabermos exatamente o número de malhas da nossa amostra, vamos então comparar com os valores da amostra pedida no esquema, da amostra de referência. E agora é assim, se nós obtivemos na nossa amostra um número de malhas maior do que aquele que era pedido no esquema, então vamos ter que mudar para agulhas maiores. Por exemplo, se o esquema dizia que eram necessárias 16 malhas para fazer 10 cm e nós na nossa amostra contamos 18, temos que mudar para umas agulhas maiores. Se, ao contrário, nós temos um número de malhas inferior àquele que é pedido como referência no esquema, então temos de mudar para agulhas mais pequeninas. Por exemplo, se o esquema pedia 16 malhas e na nossa contagem nós obtivemos 14 em 10 cm, então temos que mudar para umas agulhas mais pequeninas para conseguirmos então obter as 16. E eu sei que isto é aborrecidíssimo, porque nós queremos é começar a tricotar o nosso trabalho e isto de ter que andar aqui a perder tempo, a fazer amostras, ora com agulha mais pequena, ora com agulha maior e agora a contar. Bom, como tudo no tricô, isto melhora com a prática, porque começamos a conhecer melhor a nossa maneira de tricotar e então já sabemos se normalmente precisamos de agulhas maiores ou de agulhas mais pequenas do que as pedidas nos esquemas. E portanto, quando vamos tricotar a amostra, já tricotamos logo com as agulhas certas e com alguma experiência já começamos a tricotar logo as amostras corretas à primeira ou à segunda tentativa. Outro truque que eu utilizo para conseguir poupar algum tempo nisto das amostras é, com as lãs que eu utilizo frequentemente, eu tenho já várias amostras em que eu escrevo aqui nestes papelinhos a leitura da minha amostra, as agulhas com que trabalhei, a referência da lã, prendo aqui com um alfinetezinho e vou guardando assim ali na minha caixinha de amostras. E então, quando vou fazer um novo projeto com uma lã que já trabalhei, recorro logo a estas amostras e assim não tenho que tricotar novas amostras. E agora, claro, quero saber de vocês. Como é que fazem as vossas amostras? Como é que as guardam? Contem-me tudo nos comentários e eu volto na próxima semana com mais uma aventura aqui no nosso querido tricô. Até lá! Esqueci-me o que é que ia dizer. Achas que eu posso dizer a palavra matemática? Carregam logo no stop automaticamente. Tipo, bloqueio os filtros do YouTube e a matemática. Bloqueio. O outro também é. Isto se não seguirmos os... Por exemplo, por centímetro quadrado, que são necessários para formar o nosso tecido. Eu estou a complicar uma coisa que é fácil. Por favor, Filipa, menos matemática, sim? Menos matemática. Menos. Vamos ter a garantia de que o nosso produto final fica com esse tamanho. Tamanho. Ai.